Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa da Escola Dominical. Neste trimestre estamos estudando sobre oração. Nossa revista do Programa de Educação Cristã Continuada, Oração, Senhor, ensina-nos a orar. Uma bênção de Deus, o Programa de Educação Cristã Continuada, uma oportunidade para você, sua família e sua igreja de estudar a Bíblia, aprender teologia e ainda ter certificado em teologia básica para você começar uma nova jornada de estudos, aprimoramento nas coisas de Deus. Hoje nossa aula já é a aula número 2 e eu tenho comigo aqui uma classe de escola dominical e vamos começar. Tudo bem? Tudo. Glória a Deus, obrigado pela presença de vocês. Vamos dizer juntos qual o assunto de nossa aula de hoje. Vós orareis assim. O texto áureo. Portanto, vós orareis assim. Mateus 6:9. E a verdade prática. Jesus nos ensina a orar. Temos uma leitura bíblica, eu vou pedir que a Sara faça para a gente essa leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. A nossa aula está dividida em 3 partes, em 3 grandes divisões, que são oração e resposta, oração secreta e orar como estilo de vida. Vamos começando, portanto, aqui o aprofundamento de nossa aula, na primeira parte, oração e resposta. Eu vou pedir ao Lucas que faça a leitura do início do tópico primeiro, que é todos podem orar. O ensino de Jesus sobre a oração não se destinava a uma classe especial de pessoas, antes incluía a todos os discípulos. É interessante isso. É muito interessante que Jesus, ao instruir os discípulos, ao responder uma indagação deles quanto à oração, tenha ensinado que eles, ao orar, se dirigissem a Deus enquanto Pai de muitas pessoas e não apenas de cada um individualmente. O que você nota é que Jesus ensinou uma oração pessoal. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto ao teu Pai Celestial, que vendo o que está também em oculto, te recompensará. Então, é uma oração pessoal, mas é interessante que a resposta que Jesus dá é para que esta oração considere a existência de outras pessoas, porque o vocativo é Pai Nosso. Pai Nosso. Pode falar, Kelly. Professor, eu achei muito interessante, como o senhor diz aqui no primeiro tópico, oração e resposta. Então, quando a gente troca ideias com as pessoas, ideias vão, ideias vêm, perguntas que vão, a fim de ter respostas, né? Então, quando a gente ora para Deus, a gente requer uma resposta, né? Então, a gente ora com propósito a fim de que Deus responda. Então, eu acho interessante que Deus, ele tem 3 respostas que ele pode dar, né? Que é, no caso, sim, que é quando a gente pede algo para Deus, imediatamente a gente até se surpreende, né? Assim, ele pode logo responder. E aquela questão do não. A gente tem que aceitar o não de Deus. E também é uma resposta. Porque como a palavra mesmo de Deus diz em Mateus 6:8, que o Pai conhece todas as nossas necessidades, né? E a terceira é o espera, que eu acho interessante. Que vai chegar o tempo. Isso. O tempo de Deus a gente não conhece, né, pastor? Pode ser questão de meses ou até mesmo de anos. Então, essa espera, muitas das vezes a gente tem que ter cuidado para a gente não acabar passando na frente de Deus. É muito interessante. E esse esperar já é uma resposta. Isso que tem que ser entendido. Existem muitas pessoas que vivem aguardando realmente uma solução ou uma resposta definitiva do que pedir ao Senhor. Mas é muito bom isso, Deus já vir tratando conosco e de alguma maneira já nos acenar, já nos dizer que todas as coisas estão debaixo de seu comando, de sua autoridade. Todos podem orar, nosso primeiro tópico, segundo, qualidade da oração. Vou pedir ao Williams que faça a leitura do início deste tópico, por favor. Alguém pode orar ao Pai Nosso em 30 segundos, com fé, sem complicação, a sua oração sem bem recebida no céu. Então você vê aí
esta síntese do tópico, dizendo que a questão não é tanto a quantidade da oração. Aliás, Jesus frisou bem isto quando ensinou os discípulos a orar. A quantidade, nem ficar repetindo, achando que pelas repetições Deus vai atender, Deus vai responder, que é uma coisa feita, a coisa funciona dessa maneira. Na verdade, é a qualidade da oração. Há pessoas que têm dificuldade em orar porque elas imaginam assim: para eu ter uma vida de oração, eu preciso ficar meia hora orando, eu preciso ficar 1 hora orando, e eu tenho que orar todos os dias, e se eu começo a orar 1 semana, 2 semanas e falho 1, 2 dias, então acabou tudo, não oro mais. Então, essa questão da persistência e da quantidade, da qualidade da oração é o que é importante. Se você for ver a oração que Jesus ensinou, o modelo, ela pode ser feita em poucos segundos. Pouco tempo dá para dizer muita coisa. Então, Deus, ele atenta bem para a qualidade. Pode falar, Lucas. Pastor, a respeito aqui da qualidade da oração, né? Eu me lembrei do que o senhor falou na aula passada sobre que Deus é ordeiro, né? E a oração, ela segue uma ordem, uma sequência. Então, eu estava estudando a revista essa semana, aí eu achei muito interessante a ligação que tem o Pai Nosso com o versículo de Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho interessante porque o versículo ele não começa assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou então perdoa nossas ofensas. Ele começa como o Pai Nosso. Ele quer dizer o quê? Que nós devemos buscar primeiro a Deus, nós devemos primeiro buscar a Deus e depois nós devemos fazer as petições. Depois as demais coisas serão acrescentadas. Estas coisas que Jesus referiu serão acrescentadas. Isso é muito interessante, porque hoje nós temos alguma teologia triunfalista em algumas igrejas que parece-me que estão invertendo, inclusive, essa ordem da oração, em colocando as necessidades materiais, daí tantas campanhas em igrejas, que são um chamamento para as necessidades materiais. E os templos ficam superlotados. Mas a gente, quando vai ler os ensinos de Jesus, a gente vê que realmente o chamamento primeiro é para uma restauração de nossa vida espiritual, para o serviço de Deus, a adoração ao Senhor, e em seguida estas coisas serão acrescentadas. Alguém mais quer dizer algo? Pode aproveitar a oportunidade. Senão, nós vamos ver agora o tópico número 3, a oração eficaz. Oração eficaz. Eu vou pedir que a Keren faça a leitura desse início do tópico. Jesus orientou os discípulos quanto à maneira correta de orar, do qual pensamos alguns itens que são fundamentais para a oração eficaz. Ok, então aqui alguns itens que Jesus mencionou para que tenhamos uma oração eficaz. Primeiro, vamos dizer juntos, primeiro é orar com o coração limpo do pecado. Essa é uma questão. Quer falar? Pode falar, Williams, por favor. Sobre oração com o coração limpo do pecado. Eu queria lhe fazer uma pergunta: se eu estiver em pecado, eu posso fazer uma oração? É interessante, porque o filho pródigo, ele não apenas fez uma oração de pedido de perdão ao pai terreno, que é uma ilustração ali do amor de Deus e do perdão que Deus nos dá, como ele até ensaiou. Ele ensaiou e ele foi fiel em fazer o que tinha ensaiado. Devemos sim, quando nós estamos em falta, nós devemos. Você vê que a oração do Pai Nosso contempla esse item: perdoe os nossos pecados, assim como temos perdoado também aos outros. Uma questão relativa, uma questão que o Senhor coloca desse amor que Deus tem para conosco e que nós devemos ter para com nossos irmãos, do modo como nós queremos ser perdoados por Deus, também devemos perdoar e vice-versa, segundo o que você perguntou. Aí nós temos outro tópico que é orar com fé. Orar com fé é um outro item da oração eficaz. Uma pessoa que ora e duvida do que está orando, como ela vai agradar a Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós chegamos ao lugar da oração, nós devemos crer que Deus está lá. Se você quiser duvidar de alguma coisa no lugar da oração, duvide se você está. Mas de Deus não, Ele está. Então, essa crença na existência de Deus, na presença de Deus, é a nossa âncora, de que nós não estamos falando com as paredes, jogando palavras para o vento, nós estamos realmente
falando com Deus e estabelecendo uma comunicação direta com o céu. Orar com fé. Outro item é? Orar com Segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Quanta gente vai para o lugar da oração buscar que a sua própria vontade seja feita. A gente vai ver mais à frente que para alguns cristãos a oração parece um exercício de convencimento de Deus. É qual o exercício advocatício, não é? Ou de alguém que lida com essa parte do conhecimento humano, de convencer alguém. Então, a pessoa chega diante de Deus com o seu pacote pronto e diz para Deus, isso aqui que eu tenho é muito bom, é excelente, por favor me dê. Não foi o que Jesus ensinou e nem viveu, né? Mas ele, no momento mais crucial de sua vida, ele disse, faça-se contudo a tua vontade. Se submeteu, deve ser o nosso exemplo. Orar segundo a vontade de Deus. E por fim, orar com perseverança. Orar e continuar crendo, continuar buscando. Jesus ensinou bater, buscar, pedir e vai receber. Gente, a gente vai ao intervalo e volta já.